Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Prazer mais uma vez a gente estar reunidos como Igreja de Jesus para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. E para a gente começar a nossa reflexão dessa manhã, eu quero te pedir para abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 1. Deuteronômio 21, verso 1. À medida que você encontrar o texto, fique de pé para que a gente faça essa leitura. Se você puder, Deuteronômio 21, verso 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E o texto diz assim: se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto julgo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e agressão. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa expiação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideras o teu povo culpado de sangue de um inocente. Desse modo, a culpa do derramamento de sangue será expiada, e vocês eliminarão do meio de vocês a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que era justo aos olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Jesus, que os nossos corações estejam dispostos a ouvir e aprender de ti nesse momento, Jesus. Que seja o Senhor a falar conosco, que essa palavra encontre lugar no nosso coração e que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder que vem da Escritura. Que nós te pedimos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Dexter Morgan é um analista de sangue na polícia de Miami. O trabalho do Dexter consiste em fazer análise do espalhamento de sangue em cenas de crime. Basicamente, o trabalho dele é, a partir dos espalhamentos de sangue, formar um relatório que vai ajudar os detetives a encontrarem os culpados ou o culpado por aquele homicídio. A grande questão é que, embora Dexter seja um forense, um cientista forense, um analista de sangue, ele é também um psicopata e serial killer. Ele mata pessoas, mas ele segue um código. Ele mata outros serial killers. Então ele tem um método. O método dele é procurar gente culpada que não foi punida pelos seus crimes, ter certeza de que elas são culpadas e então mandar elas de Vasco. Elas vão de base, vão de arrasta para cima, qualquer outro eufemismo que você quiser usar. Ele mata essas pessoas e guarda uma gotinha de sangue como troféu pelos seus assassinatos. Dexter ele foi adotado por um policial que percebeu as inclinações psicopatas dele e tentou orientar esses impulsos dele dentro de um código mais ou menos moral. Dexter passa a série, porque essa é a sinopse de uma série, lidando com a questão de que suas mãos estão sujas de sangue porque ele mata pessoas. Então ele é um monstro. Mas ao mesmo tempo ele se consola com o fato de que esse sangue que é derramado é sangue de gente culpada. Então, tá tudo mais ou menos bem. Esse é o dilema, essa é a questão. É o seu desejo de morte em contraponto com o seu senso interno de justiça, essa moral, esse código que o pai dele criou e que ele segue. Dexter, então, ele percebe que não tem sujeira maior do que a sujeira da morte. Ele se sente imundo por causa da morte. Ainda assim, ele tenta satisfazer a justiça derramando esse sangue de culpados. Assim ele tenta satisfazer esse desejo, esse senso de justiça. Eu comecei contando essa história porque hoje é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre sujeira, sangue, justiça
e purificação, não necessariamente nessa ordem. A gente está fazendo esse caminhar pela Escritura, indo em cada livro, lendo os livros juntos, estudando os textos durante a semana, e a gente chega aqui para conversar. Então a gente está num ponto de Deuteronômio onde a gente tem uma série de leis nacionais, como a gente já viu lá em Levítico também. Essas leis nacionais, elas instruem Israel sobre como eles deveriam viver na terra que Deus prometeu. Essas leis, elas são não leis morais, não são códigos como o código que Deus entregou lá nos 10 mandamentos, que é um código moral que serve tanto para eles quanto para a gente, mas são leis quase que como de uma constituição. No entanto, as leis morais, as leis nacionais, elas têm uma função específica. Elas querem ensinar Israel a ser um povo separado e santo na terra que Deus prometeu. É isso que a gente tem conversado e visto. Por que quando a gente chega nessa sessão, a gente não pode só pular e ir embora? Porque Deus nos ensina através de toda a Escritura. E por mais que esses sejam textos mais difíceis e menos saborosos do que outros textos da Escritura, porque, vamos lá meus irmãos, parece que tem um prazer gigante assim da gente ler uma carta de Paulo, né? A gente come, o negócio é como mel na boca, mas a gente vai ler essa sessão de Deuteronômio e é meio difícil de mastigar, parece que às vezes desce meio torto. Por quê? Porque a gente está ficando só ali na letra, a gente precisa entender o que está acontecendo. E é isso que a gente está querendo fazer aqui hoje. A gente quer olhar para isso e perceber o que Deus está nos ensinando a partir dessas leis, especificamente dessa lei que a gente leu. A gente tem nessa sessão algumas outras legislações sobre a questão do homicídio. Sobre homicídio intencional, sobre homicídio sem intenção, essas leis estão lá. Nesse ponto que a gente está específico, então Moisés começa a falar sobre um homicídio que entende-se intencional. Por quê? Porque alguém foi morto e o culpado sumiu e ninguém sabe quem foi o culpado por aquela morte. Então, como as autoridades deveriam proceder diante disso? A primeira coisa que a gente percebe, então, é a seriedade do homicídio. Por todas essas leis, e especialmente porque nas suas 10 leis, nas 10 palavras, Deus escolhe dizer: não assassinarás, não matarás. A gente sabe da relação que existe entre pecado e morte. A morte é o salário do pecado. O homem e a mulher, quando pecaram no jardim, instituíram esse ambiente de morte. Adão, como representante da humanidade, então fez com que todos nós vivêssemos num lugar de morte, num mundo de morte. A morte tem essa correlação com o pecado, e tirar a vida de alguém, cometer um assassinato, é um ato hediondo. Por quê? Porque peca contra uma outra vida, alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homicídio não é pouca coisa, mas coisa séria, e a Escritura leva o homicídio a sério. E essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse texto. A segunda coisa é a responsabilidade que essas autoridades instituídas por Deus têm. Deus escolhe líderes para essas cidades, pessoas que vão ser responsáveis pelo governo. E essas pessoas têm muita responsabilidade. Porque quando esse corpo é encontrado lá na floresta, eles são chamados a ir lá, calcular qual é a cidade mais próxima. Então a gente tem aqui uma primeira ideia de jurisdição, né, de jurisprudência, do que está ali dentro de cada órgão, né, de cada cidade, sobre a administração de cada lugar daquele. E essa autoridade que chega lá, ela é chamada então a fazer esse rito de purificação e se comprometer com a ideia de que ela não matou e ela não sabe quem matou. E a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Então existe uma responsabilidade gigantesca nessas autoridades que foram e são instituídas por Deus. Isso é importante lá e é importante aqui, porque as autoridades seguem sendo instituídas por Deus. Isso não mudou, tá? Não é porque Israel era uma teocracia, naquele ponto onde Deus era o soberano da nação e Deus dava as suas leis diretamente através dos profetas, que essas autoridades instituídas eram mais ou menos autoridades das que são hoje. Porque Deus continua colocando os reis em seus tronos. Isso é um fato. Isso significa que esses reis sempre fazem aquilo que Deus espera? Não, a gente sabe que não. Nem mesmo os reis de Israel assim o fizeram, e deveriam.
Então a gente não pode esperar que autoridades ímpias ajam como se fossem crentes. Ainda assim, elas serão cobradas pelas suas responsabilidades, porque foram colocadas naqueles lugares pelo próprio Deus. Um comentarista fala também sobre uma outra lição que a gente encontra aqui, que é a necessidade de oferecer em sacrifício um animal que nunca trabalhou, num campo que nunca foi cultivado, porque ele vai espiar o destruidor de uma vida que também nunca chegou a dar os seus frutos, talvez abundantes e bons. A gente tem essa escolha da novilha que é inocente, sem trabalho, sem esforço, que nunca deu fruto do seu trabalho, numa terra que nunca foi arada e que nunca deu fruto da terra, porque ali foi ceifada uma vida que não deu seus frutos, que poderia ter dado. Outra lição que a gente aprende é a seriedade do voto de inocência que as autoridades fazem. Não é qualquer coisa você, como líder de uma cidade, chega lá sobre aquela novilha morta, lavar as suas mãos sobre ela e dizer: eu não estou culpado desse sangue, não existe sangue nas minhas mãos, e eu nem mesmo vi quem o fez. Esse é o voto que essas autoridades estão fazendo. Todos os votos que fazemos diante de Deus são solenes, devem ser levados a sério, porque não são qualquer coisa, não podem ser feitos de qualquer maneira. Se uma autoridade chega nesse momento e faz esse voto sem que fosse verdade, ela é culpada daquele sangue. Indiscutivelmente, ela é culpada daquele sangue. Há então uma solenidade nesse voto. Por último, última lição que a gente aprende é o poder, o cuidado e a misericórdia do Deus que purifica. O clamor da autoridade é: Senhor, que o Senhor não coloque culpa sobre Israel, o seu povo, mas purifica a nação, limpa das nossas mãos o sangue inocente, porque nós não somos culpados por esse sangue. Tem misericórdia de nós. E o texto diz que é isso que o povo encontra. Por quê? Se fizesse isso, porque satisfaria a vontade de Deus. Essas lições a gente aprende e ajudam a gente a entender como é que essa lei funcionava, por que ela estava ali. Mas eu queria caminhar e conversar com os irmãos sobre algumas aplicações disso na nossa vida. Porque todas as vezes que a gente interage com a Escritura, a gente percebe que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar alguma coisa. É para isso que a gente está aqui reunido, para aprender do Senhor. E a primeira aplicação que a gente aprende nesse texto é sobre o valor da vida. A gente sabe disso, mas a gente vive um tempo onde isso tudo é muito desconsiderado, né? A gente tem gente matando por muito pouco e gente morrendo sem razão nenhuma. Por quê? Porque as pessoas dão lugar a um tipo de egocentrismo que não leva em consideração a vida do outro. Então, eu não sei se eu já compartilhei essa experiência aqui com os irmãos, mas há um tempo atrás eu estava ali no Carrefour de Manilha, né, que Deus o tenha, porque não tem mais Carrefour, já mudou. E eu estava na fila, lotadaço, muito cheio mesmo, era um sábado de manhã. Eu estava com fone de ouvido, ouvindo uma música lá na boa, super tranquilo. E de repente eu vejo uma comoção, assim, meio em volta de mim, uma doideira, assim, criança correndo, velho gritando. Eu falei, bom, alguma coisa está errada. Tirei um lado do fone e perguntei o que houve, né? Perguntei para a pessoa do lado. E a uns 4 ou 5 caixas assim de mim, numa fila, estava rolando uma discussão. E aí me explicaram o que aconteceu. Os caras discutiram, 2 senhores ali na fila entraram num conflito, que não pode ter sido por qualquer razão boa, né? Que é uma discussão de fila de supermercado. Se não for bobeira, acabou o mundo. Ninguém estava ali tendo uma discussão filosófica, era alguma coisa sobre você passou na minha frente, ou agora seu carrinho aumentou, qualquer bobeira assim. E um desses caras que estava na discussão era um policial que estava à paisana, não estava de serviço naquele dia. Aí qual foi a brilhante ideia que ele teve? Ele sacou a arma e apontou para o peito do cara, no mercado lotado. Porque ele achou que valia a pena arriscar a vida dele, a vida do cara com quem ele estava discutindo e a vida de várias outras pessoas que não tinham nada a ver com aquela história num sábado de manhã qualquer, porque eles discutiram no supermercado. É esse tipo de compreensão, de desvalor da vida que a gente percebe aí fora. A gente vê isso na conduta das pessoas no trânsito, no jeito como as pessoas interagem nos seus ambientes de trabalho, enfim. A vida não é levada a sério. Parece pouca coisa, mas é muita coisa, é muito sério, é muito importante. E a gente tem a Escritura falando sobre isso largamente, com várias normas, regras, leis.
No entanto, o aspecto não é só sobre tirar a vida de alguém. Por quê? Porque essa é a segunda aplicação que a gente pode fazer aqui. A gente tem no Evangelho o não matarás indo para um outro nível. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 5, verso 21 e 22, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Jesus pega a lei e leva ela para um lugar muito mais extremo. O ponto não é só matar alguém, derramar o sangue de outra pessoa, mas mesmo a ira direcionada a alguém já é pecado. A gente percebe como que Jesus está levando a coisa para o coração, para o lugar que mais importa, para o cerne de quem a gente é, para aquele lugar mais íntimo. É dali que brota toda a série de maldades. O assassinato surge dali, desse coração que se entrega a uma ideia de que a minha própria justiça, a minha própria vontade, os meus próprios desejos, o que quer que seja, é mais importante do que a vida de outra pessoa. Então, sem consequências. A gente então percebe que a gente vive um tempo que não é exclusivo do nosso tempo, na verdade, mas é porque é o que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas não levam a sério a vida do outro. E a Escritura leva muito a sério. Leva tão a sério que leva isso para um lugar do mais íntimo possível. A gente também consegue perceber que essa relação do mundo com a vida precisa ser diferente da nossa relação com a vida, com o outro, com o que significa viver em comunidade, com o que significa ser povo de Deus. É essa a terceira lição que eu queria, a terceira aplicação que eu queria fazer com os irmãos, que é o título desse sermão. Nós somos chamados à pureza. Esse texto e vários outros que ensinam essas leis ao povo de Israel, eles têm o propósito de fazer o povo santo e separado. A ideia é que esse povo seja um povo puro, que se purifica e que vive para um Deus que é puro e santo. Nós, assim como Israel, fomos chamados a essa vida de pureza. E nesse texto a gente experimenta isso de dois aspectos. O primeiro, o chamado à pureza, é uma vida de luta contra o pecado pessoal. Antes de tudo, antes de que essas autoridades cheguem ali, encontrem um corpo que ninguém sabe quem matou, e então tenham que fazer esse ritual, o princípio anterior era: não mate ninguém. Não mate ninguém. Esse era o princípio para o povo. É porque alguém descumpriu essa lei, que então uma outra lei contingente precisa ser feita. A grande questão é: nós somos chamados a não matar. Isso parece óbvio, né? Acho que a gente não pretende sair por aí matando ninguém. Mas a realidade é que nós precisamos nos comprometer a uma vida pura, que passa pelo lugar de não matar, mas passa por vários outros lugares, onde toda uma existência é de luta contra o pecado. A vida precisa ser marcada por uma constante luta contra as nossas inclinações pecaminosas. Porque a realidade, meus irmãos, é que se a gente der vazão aos nossos desejos e vontades, então sabe Deus aonde a gente vai parar. Sabe Deus aonde a gente vai parar. Toda vez que a gente olha para um assassino, a gente pensa assim: como a humanidade pode ir tão longe, né? É verdade. Mas o que freia a mim e a você? Só o Espírito Santo de Deus. Só Ele, mais nada. É Ele que coloca a gente no trilho. É Ele que nos ajuda nesse processo de lutar contra o pecado. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, e aí? Nosso potencial é terrível, mesmo. É isso. É de ir até o extremo da coisa. É para lá que as pessoas vão no mundo porque elas não têm freio. Elas vivem como gente que foi entregue aos seus próprios pecados, às suas próprias vontades, ao seu próprio desejo pecaminoso. Então, quando a gente encara a nossa vida pessoal, a nossa caminhada pessoal, ela precisa ser marcada por uma luta contra o pecado. Mas, em segundo lugar, a nossa vida precisa ser marcada também por uma luta contra o pecado comunitário. Existe ali um senso de que
Se Israel pecou, então o que faremos? Por quê? Quem matou? Uma pessoa. A gente não sabe quem foi, mas teve um cidadão que matou um outro. De quem é a culpa que aquela novilha morta e aquele ritual de lavagem de mão está purificando? De todo Israel. De todo Israel. É isso que as autoridades pediram a Deus. Senhor, purifica a todo Israel. Por quê? Porque enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, enquanto nação brasileira, enquanto seres humanos, nós temos responsabilidades comunitárias. E a luta contra o pecado não é só individual, mas também coletiva em certo aspecto. A gente vive no país do jeitinho, né? A gente sabe disso. É nossa marca. A gente às vezes até gosta, né? A gente vive num país onde as coisas se resolvem de um jeito ou de outro. A gente dá um jeitinho. Isso não é legal, de jeito nenhum. A verdade é uma das piores características que a gente tem. E a gente tem excelentes características enquanto nação brasileira. Mas essa marca do jeitinho é marca de uma nação que não compreendeu que pecar enquanto sociedade é pecar também. Então a gente percebe a corrupção, a gente vê as pessoas fazendo todo tipo de atrocidade e a gente entra numa de que tá meio que tudo bem. Se eu não fizer já tá legal, deixa eles lá. Mas a realidade é que a gente foi chamado a um compromisso de não se envolver no pecado dos outros, nem passivamente. O comentarista falando sobre esse texto diz assim: todos nós podemos aprender através dessa passagem a não participarmos dos pecados dos outros. Se não repreendermos as obras infrutíferas das trevas, seremos participantes delas. Simples assim. Simples assim. O chamado de Jesus para mim e para você não é que nós tenhamos uma postura passiva diante do pecado que é cometido, mas como gente que lança luz nessas realidades de pecado, porque diante da luz todo o pecado foge. É isso que Jesus está chamando a gente para fazer. Isso não significa, meu irmão, que a gente precisa ser suicidas sociais. Aquele tipo de gente que chega em qualquer ambiente, bota o dedo na cara do outro e fala: tá pecando. Porque não sei o que, não sei o que. Isso aí só afasta as pessoas, não resolve, não evangeliza, não aproxima de Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente ser gente que está tão comprometida com o evangelho, que diante do pecado, sabe que isso é errado e encontra a maneira mais sábia e melhor de repreender e instruir. Gente que está tão comprometida em viver para Jesus, que sabe que não pode mais conviver com o pecado, nem com o nosso, nem com os dos outros. E que o nosso trabalho é ensinar essas pessoas que existe alguém que nos ajuda a lutar contra o pecado. Não é sobre uma ideia arrogante de que eu dei conta, então eu não me misturo com essa gentalha. Que eu estou tão bem que eu não preciso me associar com esses pecadores. Não é isso. É sobre um senso de que, se não fosse o Espírito Santo, nós também não daríamos conta. Então, o que fazer? Pregar para as pessoas o Evangelho. Ensinar para elas que existe um caminho diferente, que existe uma outra maneira de viver, que a gente não precisa ser gente marcada pelo jeitinho, que a gente não precisa ser gente marcada pelo pecado, mas que a gente é transformado e pode ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Para a gente caminhar para o final, eu queria dizer o seguinte: o Dexter tenta se consolar das mortes que ele comete com esse senso de que estou derramando sangue culpado, então está tudo bem. Ele tenta satisfazer justiça com sangue de culpado. O problema é que somente sangue inocente pode satisfazer a justiça. Somente sangue inocente pode satisfazer a justiça. Parece um contrassenso, assim, se a gente ouvir isso rápido, mas eu quero que você pense sobre isso. É isso que a Escritura está ensinando para a gente. Do princípio ao fim, a Escritura está ensinando para a gente que somente sangue inocente pode satisfazer a justiça. Por quê? Porque cada bichinho que foi morto em sacrifício a Deus apontava para uma realidade de que nenhum sangue ia ser suficiente, porque sempre era sangue de gente culpada. Sempre era sangue de gente culpada. Mesmo esse bichinho que nunca trabalhou, que foi levado ali, teve seu pescoço quebrado e passou por esse momento ali de expiação, ele só representava alguém muito maior que ele. Ele só apontava para uma realidade muito superior, porque ele não podia fazer o que só o próprio Deus poderia fazer.
Eu e você não temos condição de satisfazer a justiça de Deus de nenhuma maneira, porque eu e você estamos com as nossas mãos sujas de sangue. Nós estamos afundados num rio de sangue, sangue dos outros, sangue nosso, sangue que está marcado por essa sujeira de pecado. O que fazer então? Recorrer ao único sangue que realmente nos limpa. Jesus na cruz do Calvário satisfaz plenamente a justiça de Deus, porque é sangue inocente derramado no lugar de pecadores. Sangue inocente derramado no lugar de pecadores. Só isso satisfaz a justiça. Por mais que o Dexter achar que matar aqueles criminosos vai resolver, vai equilibrar as coisas, não muda nada. No fim não muda nada. O que pode transformar é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus e um processo contínuo de mergulhar dia a dia na fonte que provém da cruz do Calvário. Se eu e você não nos lavarmos diariamente no único sangue que pode nos limpar, então, meus irmãos, não há outra esperança para nós. Não há outra esperança para nós. É o sangue de Jesus que nos limpa das nossas mãos sujas de sangue. Só em Cristo e pelo custo da sua morte é que nós somos plenamente purificados. E eu queria te convidar a abrir em Hebreus, no capítulo 9, verso 13 e 14, para a gente fazer essa última leitura. Hebreus 9, 13 e 14. O texto diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência dos atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Para que sirvamos ao Deus vivo. Qual é o propósito, então, meus irmãos, de tudo isso que a gente está falando aqui? É que é só quando nós estamos lavados pelo sangue de Jesus que nós podemos viver uma vida que realmente agrada a Deus. E é exatamente para isso que Ele nos chamou. O que Ele quer que eu e você aprendamos hoje é que nós fomos chamados, assim como Israel, a sermos gente separada e santa, purificada pelo sangue que vem da cruz. Nossa vida diária precisa ser marcada por essa realidade. Todas as vezes que nós sujarmos as nossas mãos de sangue, nós já sabemos a quem recorrer. Há um único que pode verdadeiramente nos purificar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o teu cuidado e misericórdia é tão grande, o seu amor é tão real e significativo, que o Senhor enviou o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque a sua morte é aquilo que nos purifica, que nos lava das nossas transgressões, que nos limpa do nosso pecado. E nós te pedimos, Senhor, nos leva de volta à fonte do sangue da tua cruz todos os dias, para que nós possamos lavar as nossas mãos sujas de sangue, sujas de pecado, nesse sangue que purifica e limpa e nos torna santos e separados para ti. Que nessa jornada, Jesus, nós possamos ensinar às pessoas um único caminho real de purificação, que não existe outra maneira de nos aproximarmos de ti, que não existe outro jeito de sermos limpos, que não seja o seu sangue posto sobre nós, Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse sangue nos dá propósito, razão para viver. A purificação nos prepara para servirmos a ti, Senhor, e é isso que nós queremos fazer, que o nosso coração se mova na direção de te servir em todo tempo, em todo lugar, de todas as maneiras que o Senhor tiver nos chamado para servir. Que a nossa vida seja comprometida em ser totalmente para ti, Jesus. Que o Senhor nos ajude nos nossos momentos de fraqueza, Jesus.